comece a entender como funcionam as estruturas, quais são as obrigações dos profissionais que trabalham nessas estruturas e também, principalmente, diagnosticar aquelas ofertas de supostas estruturas internacionais que não são estruturas internacionais. Meu nome é Alexandre Arreg, eu trabalho como advogado em planejamento patrimonial internacional e se você gosta desse vídeo, ao final, eu peço que você dê um ok, um like, e se você acha que esse conteúdo pode ser relevante para alguém, eu te peço que compartilhe. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, não perca tempo, te inscreve, que a gente está aqui produzindo conhecimento e conteúdo para você. Quero falar com vocês hoje aqui sobre os processos que envolvem PPPI. Quando você tem em mente fazer um processo de montagem de uma companhia offshore para um cliente de vocês, de um trust, de um fundo ou qualquer tipo de estrutura internacional, nós sempre temos que ressaltar que existe todo um processo por trás. E esse processo geralmente vem acompanhado de muita gente. Tá? Geralmente a gente pensa, vamos montar uma companhia offshore, ok. Vai lá, monta a companhia, está pronta, 2, 3 dias, assina a papelada, está feito. Não. Isso até pode acontecer dependendo do prestador de serviço ou de quem às vezes tenta fazer pela internet. Pode ser um processo rápido no início, mas ele não toma cuidado das minúcias que deveria ter na montagem de uma estrutura. Porque quando nós montamos uma estrutura internacional, seja uma offshore, seja um trust, seja uma fundação, um fundo, uma PTC, nós temos que levar em conta, primeiro, os aspectos patrimoniais, os aspectos tributários, os aspectos de sucessão e também de governança. Eu não sou tributarista e tampouco tenho intenção de falar sobre a parte tributária, mas certo é que muitas das estruturas internacionais oferecem uma série de vantagens para os clientes que têm investimentos no exterior. Uma delas é o diferimento de imposto, que o Brasil ainda é um dos únicos países que ainda tem isso como uma vantagem para o cliente que quer investir no exterior. Também nós temos que cuidar para entender qual é o objetivo daquela estrutura. É uma estrutura que foi montada unicamente para proteção, é uma estrutura que foi montada para fins de sucessão, ou seja, os bens não vão ser tocados até que haja um evento morte de um dos membros da família, uma estrutura que foi montada para o desenvolvimento de um negócio, a estruturação de uma holding internacional, onde vai se abrir, por exemplo, franquias, ou vão se abrir escritórios em outros lugares do mundo, um back-office em outro lugar, ou então nós vamos ter uma empresa que vai facilitar operações de crédito, por exemplo, no agronegócio, como é que o agronegócio pode buscar operações de crédito muito atrativas, utilizando as condições de mercado de juros baixos no exterior, para fomentar o seu negócio no Brasil. Então, esses são os aspectos estruturais iniciais que a gente tem que considerar. E aí, no momento que nós temos definido quais são desses elementos, ou outros que eu não mencionei, mas que podem existir, aí, quando temos isso tudo mais ou menos desenhado, aí nós partimos realmente para a escolha da jurisdição do país onde aquela companhia, aquele trust vai estar sediado, quais são as vantagens de estar no país A ou país B, quais são as exigências, precisamos ter um testamento naquela jurisdição, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, nós precisamos ter um testamento nas Ilhas Virgens Britânicas, sim ou não, Estados Unidos, precisamos ter um testamento nos Estados Unidos, e aí nós temos que pensar também na facilidade de operação desse negócio, ou na facilidade da recepção dos bens, como tudo isso vai acontecer na dinâmica depois que a estrutura estiver montada. Então, por isso que eu digo que é extremamente importante aquelas pessoas que vislumbram ter uma operação offshore, seja para proteção, para sucessão ou para o seu negócio, devem escolher bem com quem vão trabalhar, porque você montar uma companhia, um trust, você vai precisar das pessoas que vão agilizar a montagem e também a administração dessa estrutura. Então, você tem que pensar quem vai ser o agente residente, quem vai ser o trustee, quem vai ser, sobre qual legislação regulatória você quer que esteja. Temos que levar em consideração os aspectos de transparência, de correspondência de informação entre a administração fiscal do país onde está a estrutura e o país onde está o beneficiário final. Temos que considerar também o custo
né? Quanto vai custar essa operação, quanto vai custar para implementar, quanto vai custar para orientar, quanto vai custar na anuidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E por esses motivos todos, é que eu insisto que as pessoas que desejam ter esse tipo de estrutura consultem um profissional ou os profissionais que entendem, sejam competentes para fazer essa análise e ao acompanhamento da instituição dessa estrutura. Depois, claro que a estrutura está instituída, né, que está operando normalmente, existe também a necessidade de se revisar essa estrutura, ver se ela ainda está oferecendo as vantagens pelas quais ela foi montada, no tempo, na jurisdição, no espaço, e também se não houve uma mudança legislativa que ocasionou uma mudança de entendimento da jurisdição da onde aquela pessoa reside, em relação à jurisdição da onde a empresa é. Por exemplo, há uns anos atrás, as pessoas podiam ter companhia offshore em Portugal. Aí, com os grandes tratados de transparência fiscal, de intercâmbio de informações, as estruturas offshore passaram a ser transparentes vis-à-vis da administração fiscal de Portugal. Então, isso, se não foi acompanhado, a pessoa que tinha uma vantagem enquanto tinha uma companhia offshore sendo residente em Portugal, depois de um tempo, com essas mudanças legislativas internacionais de regulação, acabou tendo uma imposição fiscal na offshore como se fosse uma empresa onshore, nativa de Portugal. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, da dinâmica dos profissionais de PPPI. Então, se você é advogado, se você é contador, se você é um profissional que trabalha com planejamento patrimonial internacional, com direito sucessório, você deve buscar elementos para se assegurar que você não vai ter implicações depois por ter orientado de certa forma. Claro que se você orientou em determinado momento e naquele momento aquilo que foi orientado está de acordo, está em cumplicidade com o que a legislação prescrevia, você está bem. Agora, se você não tem a obrigação de acompanhar, você também não tem problema. Agora, se você tem uma obrigação de acompanhar a evolução do acompanhamento e não o faz, aí você pode ter um problema. Então, nós queremos, através desse canal, divulgar esse tipo de informações para que você comece a entender como funcionam as estruturas, quais são as obrigações dos profissionais que trabalham nessas estruturas e também, principalmente, diagnosticar aquelas ofertas de supostas estruturas internacionais que não são estruturas internacionais, que são esquemas montados com um nome que leva a pessoa a crer que montou uma estrutura internacional, como Trust Company Internacional, Holding Internacional, etc., e no fim das contas não é. Então, eu gostaria de trazer essa breve conversa aqui para deixar alguns pontos que às vezes não são muito divulgados, né, sobre o passo a passo, sobre as considerações que devem ser tomadas na prática de PPP, de Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário, muito prazer em responder. Se você gostou, eu peço que você compartilhe ou dê o seu like, porque isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo que seja de relevância para você. Se você acredita que tem algum tema que você gostaria de escutar por aqui, também deixe seu comentário, porque nós vamos produzir especialmente para você. Um abraço e até a próxima.